Deus vai trabalhar com o que você tem. Fizeram uma pesquisa em 2024 e descobriu que o brasileiro passa em média 9 horas e 13 minutos nas redes sociais. Isso mesmo. O brasileiro passa em média 9 horas e 13 minutos no TikTok, Facebook, Instagram, Twitter e WhatsApp. E qual que é o problema disso? O problema disso é que isso acaba gerando frustração. Por quê? Porque a gente acaba se comparando com a vida de outra pessoa. Então a gente vai lá nas redes sociais e fala: "Pô, fulano foi pra praia e eu aqui trabalhando, não tenho dinheiro nem pra ir no mercado. Pô, fulano comprou aquele carro e eu queria tanto um. Tô cansado de andar de ônibus". Porém a gente não percebe o processo que essa pessoa teve. E o que que Deus diz para Gideão, lá em Juízes, capítulo 6, versículo de 14 ao 16. O Senhor se voltou para ele e disse: "Com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem estou dizendo e te enviando?" Aí Gideão fala para o Senhor: "Ah, Senhor", respondeu Gideão, "como posso libertar Israel? Meu clã é o menor é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família." E o Senhor diz: "Eu estarei com você", respondeu o Senhor, "e você derrotará todos os midianitas, como se fosse um só homem." O que está acontecendo aqui? Deus ele liberta o povo do Egito através de Moisés. Então o povo passa 40 anos no Egito porque duvidaram do Senhor, se rebelaram, foram rebeldes contra o Senhor. Então eles passaram 40 anos no Egito, no deserto. Depois disso, Josué e Caleb começam a grande vitória sobre todos os povos ao redor da Canaã. Então eles vão, invadem Canaã, invadem Jericó e conquistam. E eles agora estão habitando na terra prometida, a terra que o Senhor prometeu entregar àquele povo que saiu do Egito. E o que que acontece? O povo, ele peca. E qual que era o pecado que eles cometiam? Era o pecado da idolatria. Eles começavam a adorar outros deuses. Então, sempre quando isso acontecia, o Senhor os entregava nas mãos de alguma nação e eles eram oprimidos. Então, eles clamavam ao Senhor, o Senhor enviava um juiz, o juiz via, libertava o povo agradecia a Deus, porém logo em seguida pecavam de novo. Então, caíam na mão de um outro povo, clamavam a Deus, Deus enviava juízes, e assim era o ciclo. E o juiz dessa vez foi Gideão. Então Deus olha para Gideão e diz: "Olha, Gideão, eu quero libertar o meu povo e eu vou usar você. Eu vou usar o que você tem." E Gideão fala: "Senhor, eu sou tão pequeno, eu não tenho nada. Eu sou o menor da minha família é a menor das tribos é a menor que tem." O Senhor fala: "Eu vou usar o que você tem." Então o que que Gideão faz? Gideão reúne o povo de Israel e fala: "Galera, o Senhor me enviou. Ele me deu provas e a gente vai derrotar os midianitas." Porém o Senhor falou: "Não, assim não. Você está indo na sua força." Gideão, a sua maior força não é numérica, não é intelectual. Sua maior força é me obedecer. A maior força de uma pessoa não é a academia que ela faz, não é a faculdade que ela tem, mas é em obedecer o Senhor. Então o Senhor diz: "Jeremias, vai lá na casa do seu pai, destrói Baal, destrói a coluna que o seu pai tem em homenagem a outros deuses, a deusa Herodiana, e ofereça um sacrifício para mim." Ele vai e faz.
Agora o Senhor fala: Gideão, agora eu quero que você pegue todas essas 32.000 pessoas. Gideão conseguiu reunir 32.000 pessoas. O Senhor fala: Meu, tem muita gente, tem muita gente. Vai lá e fala pra eles: quem tiver tremendo de medo, vai embora. E ele vai. E fala: Ó, pessoal, quem tiver tremendo de medo aqui, por favor, vai embora. Pode ir, vai em paz, ninguém vai ficar furioso. E vai 22.000 pessoas. E o Senhor fala: Gideão, tem muita gente, tem muita gente. Se vocês vencerem os midianitas, vocês vão acreditar que foi pela força de vocês. Mas não é pela força, é pela obediência. Então Gideão vai lá, fala: galera, vamos tomar água. Aí o Senhor fala: ó, aquele que beber água é igual cachorro, pode ir. Então ele vai, faz isso, e só sobraram 300 pessoas. Você viu lá o filme dos 300? É baseado sim na história de Gideão. E Gideão olha: Senhor, 300? Peraí, gente. O Senhor fala: Senhor, como que eu vou derrotar o exército midianita com 300 pessoas, com 300 soldados? Senhor, não dá, não dá, não dá. E o Senhor diz: olha, Gideão, tá com medo, né? Então pega o seu escudeiro, vai lá no acampamento onde estão o exército de midianitas, que quando você for lá, você vai voltar cheio de coragem, você vai ter certeza que eu te enviei. Então, vai lá, Gideão, exército dos midianitas. Quando ele vai chegando, ele ouve um soldado midianita contando um sonho que teve pro outro. Ele fala: cara, é o soldado midianita, véi, essa noite eu tive um sonho muito estranho, cara. O cara fala: que sonho você teve? Ele diz: mano, eu sonhei que tinha um bolo descendo, descendo, descendo a ladeira e caiu no meio do nosso acampamento e acabou com tudo. Então esse amigo fala: eita, eita, certamente é a espada de Gideão que está vindo sobre nós e vai derrotar o nosso exército. Só que isso, Gideão tá ouvindo tudo isso. Falou: calma aí, o próprio inimigo tá falando que eu vou derrotar eles. Aí ele volta pro povo, pros 300, fala: aí galera, seguinte, o Senhor entregou o exército midianita nas nossas mãos. Bora lá. Então, peguem trombetas, peguem jarros e vamos cercar o acampamento. E eles cercaram o acampamento. E sabe o que aconteceu? Quando Gideão tocou a trombeta, eles deixaram o cântaro, né? Jogaram o cântaro e fez aquele barulho de trombeta, de cântaro. O exército midianita começaram a um olhar pro outro e falar: mano, ferrou, ferrou. Começaram a correr e no meio da correria, um começou a matar o outro. Eles começaram a se matar entre si. Ou seja, o Senhor entregou o exército midianita nas mãos de Gideão. O Senhor usou o que Gideão tinha, porque a maior força que Deus queria de Gideão não era numérica, não era física, não era intelectual. A maior força que o Senhor queria de Gideão era a obediência. Era a obediência. E o que nós podemos aprender com isso? Não vale a pena a gente ficar se comparando com outras pessoas. Por que a gente passa tanto tempo nas redes sociais, tanto tempo nos comparando? A gente acaba se comparando com pessoas que às vezes tem nada a ver com a gente, não tem nada a ver com a nossa vida, não tem nada a ver com o nosso chamado, com a nossa história, que nunca viveu o que a gente viveu, que nunca
viveria o que nós vivemos. Mas porque tá lá fotografado, porque tá no Instagram, porque tá no Facebook, porque postou lá no status do WhatsApp, a gente acaba ficando triste por algo que a gente muitas vezes nem sabe pelo quê. Então, a mensagem que eu quero te deixar aqui é: você não precisa se comparar com ninguém. Você não precisa se comparar. E se você tem dúvida do que você vai fazer, do que você precisa fazer, e se acha incapaz, se sente inferior, sente que não vai conseguir porque, pelas suas condições, sejam elas quais forem, saiba que Deus vai usar aquilo que você tem. Você tem 300 soldados para, sei lá, 100.000 soldados de midianitas. É o que o Senhor tem, é o que você tem, que o Senhor vai usar. Você tem. Eu não tenho nada. Tenho R$ 10 no bolso. Talvez pode ser isso que Deus queira usar. Mas saiba que a sua maior força não é financeira, não é intelectual, não é física. A sua maior força é obedecer aquilo que o Senhor falou com você. Bom, pessoal, queria deixar essa mensagem e até a próxima.